Olá, gente. Meu nome é Yumi Kuta, sou discente da Faculdade Madre Thaís. Vim apresentar o seminário de virologia, da matéria de virologia, da docente Zulane Lima. E irei falar sobre as febres hemorrágicas causadas pelo Ebola vírus e pelo Marburg vírus. E eu coloquei essa imagem aqui para destacar como que é a variedade na morfologia e estrutura de cada vírus. Perceba-se diferença entre vários, como adenovírus, influenza vírus, papilomavírus. E aí, o que iremos estudar é esse que parece uma serpente, parece uma minhoquinha, que é o Ebola vírus. Vamos começar com a introdução e a epidemiologia. O Marburg vírus e o Ebola vírus são endêmicos lá na África e podem ser potencialmente disseminados por rotas mundiais a partir de pesquisas ou criações de macacos vindos de lá. Acredita-se que a transmissão para os humanos foi a partir de contato com sangue, órgãos ou algum fluido corporal de algum animal infectado, seja ele chimpanzé, gorila, morcego frutífero, antílope, que mais? E os porcos espinhos. Vamos falar primeiro sobre o Marburg vírus. O Marburg vírus já matava bem antes do Ebola ser mencionado. Os sintomas são iguais e também é parecido com a dengue, só que com superpoderes, bem mais forte, bem mais letal. Ele surgiu, o primeiro caso foi em 1967, lá na cidade de Marburg, na Alemanha, trazido pelos macacos verdes lá da Uganda, que estavam infectados, as células dos rins estavam infectadas, e aí, com isso, teve surtos locais e também a sua letalidade foi até 90%, ou seja, eles descobriram um novo vírus a partir de uma pesquisa científica para desenvolver uma vacina. E aí 25 técnicos daquele laboratório foram infectados, 7 deles foram mortos. E aí teve outras detecções de infecções esporadicamente lá na África, como em 1975. Um turista australiano foi infectado pelo Marburg vírus lá em Zimbabue. Em 1980, 2 casos de Marburg vírus lá no Congo, na Quênia. E em 1998 a 2000 foram 149 casos de Marburg vírus no Congo e 123 mortes. De 2004 a 2005 foram registrados 252 casos confirmados lá no Congo e 227 mortes. Então a letalidade dele era muito alta. O Ebola vírus é o primo do Marburg vírus, ele é mais letal e é o mais famoso, né? Ele surgiu, o primeiro caso, em 1976, lá no Zaire, que é o atual República Democrática do Congo. O nome se deu por ser descoberto o primeiro caso lá próximos ao rio Ebola, por isso que se deu esse nome. E houveram 318 casos lá no Zaire, com 280 mortes. E a disseminação foi por conta de contato pessoal e o uso de agulhas e seringas contaminadas em hospitais e clínicas. Logo no mesmo ano, lá no Sudão, houveram 284 casos confirmados e 151 mortes. Também na Inglaterra, com um caso por contaminação acidental em laboratório. Em 1989, com a exportação do Macaca fascicularis, que é lá da Filipinas, para o uso de desenvolvimento de vacinas e testes lá nos Estados Unidos, descobriram uma nova variante de Ebola, que é o Ebola Restone. Ele não é
ele não causa nenhuma sintomatologia e não mata, não é letal. Ele só afeta macacos e porcos. Teve um surto que ficou bastante conhecido na mídia, que foi o surto do Ebola vírus em 2014. E, segundo alguns médicos que fizeram o mapeamento, o primeiro caso aconteceu em dezembro de 2013 por uma criança que não sei como ela se contaminou, se ela teve algum contato com algum animal com o Ebola vírus, teve algum contato com algum fluido contaminado. E aí a irmã e a mãe que moravam na mesma casa também foram contaminados porque cuidaram dela. A criança morreu, a irmã morreu, a mãe morreu, a avó também que morava na mesma casa morreu. A enfermeira que cuidou delas morreu, a parteira também da vila morreu. As pessoas que cuidaram delas no hospital também morreram e foram disseminando pela vila. E aí chegou na Guiné, Costa do Marfim, Serra Leoa. E aí, por isso, essa disseminação, essa endemia que acontece do Ebola vírus, alguns surtos esporadicamente lá na África, é devido à extrema pobreza, a qualidade de vida baixa, a saúde precária lá. Então, é fácil de se disseminar, porque não há um controle. O vírus é o vírus mais mortal e contagioso ao homem, segundo a OMS. Seu nome vem de Rio, no norte da República Democrática do Congo, onde apareceu pela primeira vez em 1976. A taxa de mortalidade vai chegar a 90% nos humanos, é considerado transmissão natural da infecção. Gorilas, chimpanzés, macacos, antílopes e porcos espinhos também podem espalhar a doença. Há vários países ou região: Zaire, Sudão, Costa do Marfim, Budibuyô, Reston e Tai. A contaminação acontece através do contato com sangue ou fluidos corporais e tecido de uma transmissão através do ar é também possível. No período de 2 a 21 dias, os sintomas incluem febre severa, fraqueza, dores musculares, dores de cabeça e inflamação na garganta. Geralmente, os sintomas evoluem para vômito, diarreia, erupções com insuficiência renal e hepática, hemorragia interna e externa. Essa imagem foi retirada da CDC dos casos de infecções por Ebola vírus no período entre 1976 a 2014. O primeiro é o Ebola Zaire. Ele foi o primeiro a ser descoberto em 1976, como dito antes, lá no Zaire. E por isso tem o nome Ebola e Zaire, porque Ebola foi descoberto próximo ao rio Ebola e Zaire por ser o local onde foi descoberto. Cada nome dessas espécies foram denominadas a partir da região ou local que eles foram descobertos e tiveram o primeiro caso. A próxima é a Ebola Sudão. Ele é mais reclusa, ele só fica nessa região. Ele não passa, ele só causa esse surto nessa região, ele não vai para as outras regiões da África. A próxima é a Ebola Floresta Tai. Ela também é reclusa. Ela percebe-se que nessa área rosa, na Uganda, e pode também ser disseminada por algumas regiões, também devido à precariedade e à extrema pobreza. A próxima é a Ebola Budibuyô, que ele foi descoberto em 2008 lá na Uganda. E essa outra imagem também foi retirada na CDC em 2014, que mostra um gráfico onde marcado de amarelo os casos confirmados de infecção por Ebola vírus e em azul é a parte da mortalidade, para você ter uma base, uma noção de quanto é a letalidade desse vírus. Essa próxima imagem foi retirada no WHO em 2015, onde mostra os países onde tiveram casos, o número de casos e o número de óbitos. E percebe-se que também não está só centralizado na África, como também tem Reino Unido, Espanha, Estados Unidos, Filipinas. E partindo para a classificação e característica do Ebola vírus e Marburg vírus.
O ebola vírus, o reino, ele não tem, porque vírus não tem reino. Ele não é classificado, não tem a classificação em um reino, porque ele não é um ser vivo, não é considerado um ser vivo. A família é Filoviridae, a ordem é Mononegaviralis e o gênero Ebola vírus. As espécies são 5: Ebola vírus Budibuyô, Reston, Sudão, Floresta Thai e Zaire. No Marburg vírus, novamente repito que ele não tem reino, vírus não tem reino. A família é Filoviridae, a ordem é Mononegaviralis, o gênero é Marburg vírus e só existe uma espécie de Marburg vírus, que é o Marburg vírus Marburg. Indo para as características. Ele é um vírus filamentoso devido à sua família no Filoviridae. Ele tem 80 nanômetros de diâmetro e tem 300 a 1.200 nanômetros de comprimento. Ele é um vírus de RNA fita simples de polaridade negativa, ou seja, o genoma dele, a orientação do genoma dele é inverso do RNA mensageiro, dando a ele a polaridade negativa. As proteínas que tem no capsídeo São LNP, VP30 e VP35. As proteínas da matriz são VP40 e VP24. As proteínas NP e VP30 se ligam ao RNA formando o nucleocapsídeo de simetria helicoidal. As proteínas VP35 e L formam o complexo de polimerase. VP35 e L se juntam ao nucleocapsídeo, formando o complexo de replicação. As proteínas de matriz VP24 e VP40 se ligam no nucleocapsídeo a espículas de homotrímeros das glicoproteínas G inseridas no envelope. As glicoproteínas do envelope, a glicoproteína G, têm função de absorção aos receptores celulares e apresentam um efeito imunossupressor. As formas infecciosas têm um comprimento de 790 para o Marburg vírus e 970 para o Ebola vírus. E uma das suas extremidades tem um encurvamento, dando uma forma de gancho. Ressaltando que não existe encurvamento nas formas não infecciosas. Essa é a imagem do Ebola vírus e essa é a imagem do Marburg vírus. A transmissão é feita interpessoal, através de contato com sangue, tecido e todos os tipos de fluidos corporais de animais infectados ou ser humano, incluindo os cadáveres, né, que lá na África tem uma cultura em que os familiares lavam manualmente os cadáveres antes de serem enterrados, e aí se disseminando e se contaminando cada vez mais e disseminando para outras pessoas sem ao menos saber. E aí também associados ao contato com primatas não humanos, ou seja, os macacos. Os macacos que foram levados de Filipinas para os Estados Unidos, como aconteceu com o Ebola Reston, e os macacos verdes da Uganda que foram levados para Marburg e aconteceu o primeiro caso de Marburg vírus. Outro por estudos também que é relacionados a isso, que é os estudos experimentais por inoculação experimental. No caso, foi o que aconteceu em ambos casos, que eu citei, da Alemanha e dos Estados Unidos, por morcegos insetívoros e frugívoros, porque ele tem o vírus, se replicam e disseminam esse vírus dentro do morcego, sem causar nenhum dano ao morcego. E ele é como se fosse um potencial reservatório desse vírus e que pode ser transmitido para macacos, para outros primatas, e aí chegando em contato com os humanos também. Há uma transmissão por contato com alguma superfície ou objeto contaminado, e
não há registro na literatura que há contaminação pelo ar. E também vale ressaltar que não existe transmissão, não há transmissão no período de incubação, somente quando há o aparecimento dos primeiros sintomas. A patogênese. O ebola vírus e o Marburg vírus são vírus pantrópicos, ou seja, eles se multiplicam e se replicam em vários órgãos como pulmão, baço, fígado e vasos linfáticos, onde ocorre um dano significativo, principalmente nos rins e no fígado. E também há uma inibição medular com a leucopenia, que é abaixo de leucócitos, uma trombocitopenia, que é uma diminuição de trombócitos, a destruição da parênquima hepática, causando a falência do fígado, a deficiência na síntese do fator de coagulação, causando a hemorragia, que é considerada um sintoma grave da doença. No fígado, há uma necrose hialina, com presença de corpos hialino-necróticos eosinofílicos, e pode-se observar no esfregaço do fígado colhido pós-mortem. O baço, ele tem uma estase e uma intensa congestão, com a proliferação de elementos reticuloendoteliais. Também há a presença de macrófagos na polpa vermelha e os elementos linfóides destruídos também na polpa vermelha, causando corpos malfigianos e tendo um número de linfócitos destruídos.